Boa noite, irmãos, graça e paz. Continuando a nossa série de mensagens, hoje nós estaremos falando sobre trabalho, carreira, profissão. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o teu povo, está aqui o teu servo, está aqui a tua palavra. Que em nome de Jesus o Senhor venha fazer uma obra através de nós e que cada um de nós possa sair daqui diferente da maneira como entrou. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Quem aqui segunda-feira acorda cedo? Uhul! É isso aí. Vamos trabalhar, vai ser legal, vai ser feliz, né? Trânsito, chefe, cliente, né? Não? Ninguém? Não é assim não? Segunda-feira você não acorda, nossa, como eu amo trabalhar. Ô, meu querido, cada copo 20 minutos, então tem 1 hora aqui de pregação. Fala sério, seu chefe vira para você e você fala assim, vá tirar férias. Você, não, férias não, eu não quero. Você fica sabendo que vai ter um feriado prolongado. Não, feriado prolongado não. Posso vir trabalhar? Eu venho até de graça. Todo mundo é assim, não é? Não? Ué, não estou entendendo por que vocês estão rindo, né? O fato é que, na nossa cultura, né, e após a queda, né, após o pecado, o trabalho ele se tornou pesado, o trabalho se tornou fastio, o trabalho se tornou algo quase que ruim, né? Se eu pudesse ficar em casa recebendo a mesma coisa que eu recebo sem trabalhar, eu acho que todo mundo ia querer isso, amém? Nossa, nunca ouvi um amém tão forte aqui quarta-feira. Ah, você vê, né? Mas o fato é que existem coisas que a Bíblia fala a respeito do trabalho, né? E a gente vai passear por alguns textos. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, livro que o rei Salomão escreveu muito provavelmente em sua velhice. Então, após, inclusive, muito provavelmente ele se distanciar de Deus e depois retornar, ele escreve esse livro inspirado por Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 13, Eclesiastes, capítulo 3, verso 13, está escrito: compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Vou repetir. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Então, olha que legal, o seu trabalho é um presente de Deus, que Deus deu para você. Poxa, pastor, esse presente podia ter sido um pouquinho diferente, né? Pois é um presente de Deus, mas nós vivemos uma vida, nós estamos em um mundo que está permeado pelo pecado. A verdade é que o pecado, ele corrompeu tudo que há no mundo, inclusive o trabalho. Porque antes de haver pecado no mundo, já havia trabalho. Adão, ele tinha que cuidar lá do jardim, ele tinha que nomear os animais. Então, o trabalho, ele já existia. A grande questão é que o pecado, ele desvirtuou. E se o pecado desvirtuou, quer dizer que a santidade, ela pode nos ajudar a poder desfrutar melhor do nosso trabalho. E aí existem alguns princípios que eu quero pensar com vocês ao longo da Bíblia, a respeito de como que um cristão, como que alguém que teme a Deus deve se relacionar com o seu trabalho, seja ele qual for. Quando eu falo trabalho, gente, na nossa cultura, trabalho é aquilo que a gente sai de casa, carteira assinada e ganha dinheiro, correto? Ou você é um empresário, você é alguma coisa. Mas, à luz da palavra de Deus, uma mulher, por exemplo, que fica em casa cuidando dos seus filhos, isso também é trabalho. Está equiparado. Quando a gente pega, por exemplo, Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, que fala das várias e várias tarefas que ela realizava, o cuidar da casa está junto. Então, trabalho na Bíblia tem um sentido mais amplo. Mas olha o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10.
o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Né? Em outras traduções, o que tiveres que fazer, que faça com todas as suas forças, que faça com toda a sua capacidade. Então, quando nós pensamos em trabalho, seja ele qual for, obviamente lícito e legal, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, nós precisamos nos esforçar o máximo possível. Nós precisamos dar o nosso melhor. O nosso trabalho, ele é um presente de Deus, ele é uma bênção de Deus na minha vida. Talvez você deseje uma bênção melhor, uma bênção que pague mais, uma bênção que, né, lhe dê melhores benefícios, e não há problema nenhum nisso. Você pode orar, você pode colocar diante de Deus, você pode pedir uma estratégia de Deus. Deus, eu faço a faculdade, eu faço um curso técnico, eu faço um concurso, eu entro para a carreira militar, não tem problema. Mas enquanto Deus não te dá aquilo que você almeja, o trabalho que você já tem, ele deve ser feito com todas as nossas forças, com todas as nossas capacidades. Eu tenho um amigo meu, ele é tesoureiro de um posto de uma empresa de ônibus, de uma cidade pequena. E ele tem que trabalhar de segunda a sábado. E uma vez ele confidenciou a mim, ele falou, cara, sábado não é dia de trabalhar. Eu falei, mas como assim? Eu não gosto de trabalhar, não. Sábado é meu dia de Batman. Eu fico lá morcegando, vou para lá, vou para cá, e subo, e desço, eu fico enrolando, mas eu não quero trabalhar no sábado. Nos outros dias, eu dou sangue, mas no sábado, não gosto. Isso está errado. Porque o trabalho que nós temos, seja ele qual for, diz aqui a palavra de Deus, né, tudo o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, ou seja, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu não aposentei, tudo aquilo que eu vou fazer, eu devo dar o melhor de mim. Percebe? Eu devo fazer aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer com zelo, com cuidado. E é óbvio que isso faz diferença na minha vida e na sua vida. Você trabalha em uma empresa, você trabalha em uma escola, você trabalha em um lugar, você é um cristão que teme a Deus, você dá o seu melhor. Tem 10 funcionários ali, 8 vão ser mandados embora. Você vai ser mandado embora? Não vai. Se tiver que promover alguém, quem vai ser promovido? Você. Então, por mais que eu possa não gostar do meu trabalho atual, e isso é possível, isso é uma realidade. Esse ano, por exemplo, eu estou dando aula de educação financeira. Eu gosto, é legal. Mas a minha primeira licenciatura foi História, e eu amo História. E aí eu prospecto ano que vem, provavelmente, voltar a dar aula de História ou Geografia, que é uma prima muito parecida, enfim. Mas o fato é que aquilo que nós temos que fazer, nós devemos fazer com todas as nossas forças, com zelo. Em Colossenses, capítulo 3, 22, agora a gente vai pular lá para o Novo Testamento. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 22, está escrito assim: escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, ou seja, não é para trabalhar só quando eu estou vendo, é para trabalhar sempre, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. A palavra temer na Bíblia, ela tem um sentido muito forte de respeito, não é de medo, até porque 1 João vai dizer que o amor lança fora todo o medo. Então não é para a gente ter medo de Deus, mas é para a gente respeitar a Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente sem noção, uma vez eu fiz uma brincadeira com meu pai, eu não sou seus coleguinhas da rua, você entendeu? Aí eu, sim. Então é por aí. Então é uma questão de respeito. Meu pai, eu brinco, eu me relaciono de uma maneira, o meu coleguinha da rua, de outra. Então, temer ao Senhor tem o sentido de respeitar ao Senhor. Mas, ainda assim, eu amo, Ele me ama. E o texto continua. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor
a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Você percebe que essa é uma palavra dirigida aos escravos. Qual que é a grande diferença entre um escravo e um servo, um escravo e alguma outra pessoa? Olha eu entrando na história. Escravo, na antiguidade, e até mesmo aqui no Brasil colonial, ele é um objeto, ele é uma coisa. Então, se eu tenho um escravo, eu escravizei alguém, esse microfone é meu escravo. Eu compro, eu vendo, eu castigo, eu jogo, eu faço o que eu quiser. Ele é algo, ele não tem humanidade. Aí o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está dizendo a essas pessoas que têm todos os motivos do mundo para odiar os seus senhores, porque como que alguém se tornava escravo naquela época? Um dos maiores medos da cultura greco-romana era a pessoa cair em escravidão. O que é cair em escravidão? Você, por exemplo, podia estar viajando e, de repente, você poderia ser sequestrado. Diz a história que Júlio César, por exemplo, né, futuro imperador de Roma, ele caiu em escravidão. Ele estava lá no seu barquinho lá, e aí, de repente, os caras sequestraram ele, os relatos são engraçadíssimos, né? Porque aí descobrem, nossa, sequestramos Júlio César. Aí eles vão pedir um resgate. Aí Júlio César, não, vocês estão de brincadeira que você está pedindo só isso. Não, eu faço parte da gens Júlia, uma das mais importantes de Roma. Pode aumentar o preço, pode pedir mais que minha família paga. Mas preste atenção, eu vou voltar aqui e vou crucificar cada um de vocês. Dito e feito. Eles pediram um resgate alto, ele foi libertado, voltou e matou todo mundo. Platão caiu em escravidão, já era alguém famoso, tanto que os caras, nossa, você é Platão, acabaram soltando. Então, o escravo, ele era alguém que muitas vezes tinha uma boa vida, mas era sequestrado, tinha uma dívida, e é para essas pessoas que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo: obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo. Ou seja, era para ele fazer com uma boa disposição, certo? De coração íntegro, e quem ia recompensar ele? Deus. O Senhor que ia recompensá-lo. Porque o que está escrito, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo, o Senhor. Olha, nenhum de nós aqui é um escravo, nós temos a liberdade. Você pode chegar amanhã cedo no seu chefe, estou indo embora. Não volto mais aqui, não quero mais saber disso. Tudo bem que 10, 15 minutos depois, provavelmente você vai retomar o juízo e você vai voltar, né? Esses dias eu estava ouvindo, né, a história de um influencer aí, e ele contando que na fábrica em que ele trabalhava, ele era o melhor funcionário. Ele era o melhor funcionário da fábrica, e aí o dono da fábrica tinha que mandar alguém para fazer um curso. E mandou uma outra pessoa. E ele não entendeu aquilo, ele foi lá questionar o dono da fábrica, falou: olha, não entendi, eu sou o melhor aqui, esse curso me beneficia você, a empresa aqui, tudo, por que eu não fui mandado? Aí a primeira palavra do chefe: você não tem que questionar as minhas decisões, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Aí ele, tá bom. Aí ele sai, aí o chefe: não, mas deixa eu te explicar, você é muito importante aqui, então eu não posso abrir mão de você, eu não posso ficar uma semana aqui sem você. Aí ele olhou assim e falou: não, espera aí, eu estou sendo punido por ser um excelente funcionário? Aí o cara ficou assim: estou pedindo demissão agora, tchau, e foi embora. Aí chega em casa, a esposa não trabalha, filho recém-nascido, né? E normalmente, né, eu não sei vocês, mas lá em casa a pessoa que tem juízo é minha esposa. Né? Não, é sério, e por mim eu tinha 5 filhos, minha esposa com juízo, não, amor, 3 está bom, no máximo um cachorro agora, mas, enfim, né? E aí a esposa fala, não sei o que, e aí no dia seguinte,
ele procura o chefe dele e fala, vamos fazer o seguinte, eu não vou voltar a trabalhar aqui. Mas se você me mandar embora para eu pegar multa, FGTS, seguro-desemprego, isso tudo, eu fico mais um mês aqui e ensino tudo que só eu sei aqui. Você aceita? Ele aceita. E aí ele foi lá e fez isso. Por mais que essa história ela tenha um final feliz, digamos assim, a nossa lógica diante de Deus, como aqueles que trabalham, deve ser aqueles que trabalham como se trabalhassem para Deus. Por quê? Porque é Ele que vai me recompensar. E na nossa visão, muitas vezes a gente não entende isso. A gente não entende que muitas vezes não, todas as vezes, Deus ele está tomando conta da minha vida e da sua vida, e quando a gente vive de acordo com a palavra dele, as coisas dão certo, tudo no caminho, a curto, médio, às vezes longo prazo. Teve uma situação, certa vez, no seminário onde eu fiz, e legalmente falando, não vou entrar em detalhes, mas vamos dizer assim, que eu tinha razão em reclamar de uma determinada coisa, né? Era correto, só que Deus falou muito claro no meu coração, não se mete nisso, não faz isso. Não era nada ilegal não, tá? Pelo amor de Deus, mas era uma situação que eu estava certo, e Deus falou para mim de uma forma muito clara que não era para me meter naquilo, que era para deixar aquilo, que Ele ia cuidar, Ele ia tratar, que era uma coisa para Ele resolver, não eu, e se eu fizesse aquilo, eu ia me indispor com algumas pessoas, né? Eu obedeci, fui submisso, e pela graça de Deus, uns 2 anos depois, eu pude dar aula na teológica. Eu dei uma matéria, tem uma matéria lá específica, história oral, que se você pedir a ementa, está lá o nome da professora que deu e está o meu nome como auxiliar. E se eu tivesse feito aquilo que eu queria, às vezes até por uma birra, porque não ia mudar nada, se eu tivesse feito, eu teria irritado pessoas e não teria essa bênção. Ah, pastor, então tem que deixar de fazer o que é certo? Não. Nós temos que fazer aquilo que Deus fala aos nossos corações. Reitero, não era nada grave, pelo amor de Deus, tá bom? Não vai. Mas era uma situação, né, meio chata lá no pensionato, eu morei no pensionato há alguns meses, que eu tinha direito de reclamar e Deus falou, não, deixa isso quieto, deixa a vida passar. Ok? Caminhando para o encerramento, por causa da questão da hora. Em Gênesis 39, verso 1, acompanhe comigo, por gentileza. Esse é fácil, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 39, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele, e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Olha que interessante. O senhor de José via que Deus estava com ele por causa do trabalho de José. José ele tinha um trabalho tão zeloso, ele era tão bom naquilo que ele fazia, ele era tão bom em lidar com as coisas, em dar ordens, que através disso, o cara que não era crente, Potifar, falou, caramba, Deus está com ele. E o texto continua. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo de sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Gente, na boa aqui entre a gente, isso aqui. Você está trabalhando na empresa, você está ralando, de repente chega alguém e vira vice-presidente. A gente ama tanto essa pessoa, né? A gente fica tão feliz, tão legal, nossa, eu dando sangue aqui, mas foi o que aconteceu. Aparentemente, todos os outros funcionários de Potifar empurravam as coisas com a barriga, não faziam direito, no mínimo, e a Bíblia me autoriza a dizer isso, eles não eram tão zelosos quanto José. Eles não estavam no nível de José. Porque se eles estivessem no nível de José, José não chegaria já sendo o vice-presidente, o assessor, o mordomo. Isso não aconteceria. E, versículo 5. E desde que colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens,
o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. Você já parou para pensar que, às vezes, a empresa onde você trabalha, a escola, ou qualquer lugar, o hospital, aquele setor, aquele local pode ser abençoado por Deus porque você está lá? Você pode ser um canal de bênção na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas podem ver aquilo. Ano passado eu dei aula no colégio ali na Vila Maria, e era muito engraçado, né? Engraçado assim, é o famoso tragicômico, né? Mas o colégio teve alguns BOs. Então, teve lá uma rebelião uma vez, que quase que tiveram que chamar a polícia, um monte de coisa. Mas só acontecia no dia que eu não dava aula. Eu dava aula segunda, terça e quarta, de manhã, quinta à tarde e sexta o dia inteiro. Só acontecia quinta de manhã. Um dia eu até brinquei com ele. Falei, tá vendo? Se vocês tivessem me dado as aulas quinta de manhã, eu estava aqui, né, os demônios não iam vir aqui e estava tudo certo. Né? Aí o diretor ria. Né? O diretor, gente boa, desviado, gente boa. Inclusive, quem fez o casamento dele foi o pastor Marcos Pérez. Mas percebe, o local onde você está, diz a palavra de Deus, não é coisa da minha cabeça, pode e vai ser abençoado porque você está lá, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus está em você, o Espírito Santo está em você. Percebe? Pastor, eu não gosto do meu trabalho. Amém, glória a Deus, você é normal. Muita gente não gosta, mas eu tenho certeza que se você colocar nas mãos de Deus, o seu trabalho pode melhorar, certo? Deus pode te levar para outro lugar. Essa semana eu fui visitar um amigo meu e ele tinha passado no concurso do Banco do Brasil. Acho que tem uns 3, 4 anos. Eu falei, ei, você está gostando? Ele, não. Sofro assédio, né? Os caras ficam forçando para eu ter que vender, eles ficam pedindo para eu fazer venda casada. Isso ele me contando, não gosto. Ele começou a orar sobre isso. O que aconteceu no final do ano passado? Ele passou num concurso do Ministério Público. Falei, ei, como é que você está? Tá legal, aqui eu estou no criminal, né? Bandido de um lado, delegado do outro, policial no meio. E aí, tá gostando? Pô, quero ser polícia, tá bom maneiro. Então, assim, para ele foi melhor, ele está tranquilo, está de boa, ele está feliz. Então, assim, nada está tão ruim que não possa melhorar. Amém? Então, o que eu quero dizer nessa noite? Primeiro, ame o seu trabalho. Quando foi a última vez que você orou pelo seu chefe? Para mim é fácil, né? Meu pastor, tranquilo, sem problema nenhum. Mas quando foi a última vez que você orou pelo seu chefe? Pela sua empresa? Pelo local de seu trabalho? Nós precisamos ter uma postura como cristão. Nós precisamos ter boa vontade. Nós precisamos ter alegria. Pastor, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo e não está legal. Coloque diante de Deus. Que uma hora Deus vai te levar para um lugar que você, caramba, aqui é legal. Aqui eu me sinto realizado. Aqui eu consigo servir a Deus. Nenhum sofrimento é eterno. Só o inferno. O inferno aí não tem o que fazer, já era. Mas nessa terra, na sua vida, se porventura o seu trabalho não é tão bom quanto você gostaria, coloque isso diante de Deus. Deus, olha só, eu trabalho aqui, esse trabalho, o Senhor me abençoou, é uma bênção, eu pago minhas contas, mas eu tenho essa e essa dificuldade. Eu tenho esse problema. O Senhor sabe, o Senhor está vendo, isso é Deus. Então eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me leve para um lugar onde eu vou poder trabalhar com alegria, onde eu vou poder ser um servo teu, um cristão, eu vou poder ser bênção. Mas enquanto isso não acontece, me abençoa, me ajuda, tem misericórdia de mim, me abençoa. Eu, no colégio que eu estava no passado, eu não tenho problema nenhum em falar isso, já até comentei com os jovens, tinha uma pessoa da gestão,
né? É extremamente complicada. Nos primeiros meses eu até pensei em sair do colégio, pedir demissão, ficar 40 dias sem dar aula e depois retomar, né? A gente teve um problema com água, e aí nós tinha que esvaziar a caixa d'água toda, e na segunda-feira ia fazer a obra lá, né? E aí a ordem do diretor na sexta-feira, às 5 da tarde, foi qual? Na segunda, o professor chega, assina o ponto e vai embora. O colégio não tem água para beber, não tem água para usar o banheiro. O professor chega, assina e vai embora, ok? E colégio, diretor, autoridade máxima. O que aconteceu? Na segunda-feira, chego eu lá, 7 horas da manhã, estou sentado, assinei, fiquei sentado, 7, 8, 9, 10, quase 11. Aí chega o diretor. Ué, o que esses professores, todos os professores, o que esses professores estão fazendo aqui? O que aconteceu? Uma pessoa da coordenação, da gestão, de maldade, virou para a gente e falou assim: vocês têm que cumprir o horário. Gente, na boa, olha, eu não tenho problema em dar aula, eu dou 14 aulas no dia, tudo, mas ter que ir um lugar para não ter nada para fazer. E ela, de maldade mesmo, queria que todo mundo cumprisse o horário, ficasse lá a manhã toda, quem tinha aula manhã e tarde. Só que ela achava que o diretor não ia. Aí o diretor chegou, primeira coisa que fez, todo mundo pode ir embora, tudo. A gente passou pelo portão e ouviu os gritos dele lá com a pessoa. E assim, era uma pessoa complicada. Vários professores saíram dessa escola por causa dessa pessoa. E eu passei a orar. Coloquei diante de Deus. E fui orando. E passou um tempo que não me afetava mais. A pessoa fazia algo, tranquilo, beleza. Eu lembro que teve uma vez que eu estava tendo interclasse, e aí eu dava aula para o primeiro eu acho. E aí eu passei uma atividade, eu falei, se todo mundo fizer, a gente vai lá para a quadra para vocês verem a sala de vocês jogarem. Pode ser? Eu peço lá para o diretor. Não, beleza. Aí todo mundo fez, bonitinho. Aí fui lá para o diretor, eles já fizeram tudo, coisa e tal, tem mais 40 minutos. Posso levar eles para assistirem o jogo? Ele, não, pode, sem problema. Aí fui, levei, até brinquei, falei, cada um pega na mão do amiguinho. Vamos lá, a gente andando assim, tudo galalau do primeiro ano. Mas aí depois essa pessoa da gestão veio falar comigo. Por que você levou os alunos para a quadra e não sei o quê? O diretor autorizou. Não, mas não sei o quê. Gente, eu sou filho de militar, tá? Então é hierarquia. O diretor autorizou. Diretor, conversa com ele. E não sei o quê. Acabou. Resolveu. Pronto. Fala com o diretor. Ele autorizou. Se você não gosta, fala com ele. Vida que segue. Então, que nessa noite, cada um de nós possa sair daqui com, eu diria, esse tesouro no coração. Se você não gosta do seu trabalho, ore por ele. Se você não gosta muito, peça para que Deus te leve para outro lugar. Eu, no final das contas, não consegui continuar nesse colégio que eu dei aula no passado, esse ano. Eu fui para outro que, inclusive, é mais perto da minha casa. Eu posso falar uma coisa com vocês? Eu estou doido para voltar para lá. E essa pessoa continua lá e está tudo certo, porque Jesus me ama, o Espírito Santo vai me abençoar, eu tenho paciência, né? Ela me ajuda a ser mais semelhante a Jesus e bola para frente. E se Deus quiser, ano que vem eu volto. Ela não mudou, mas eu mudei. Jesus em mim me deu paciência, passei a amar essa pessoa, passei a orar por essa pessoa. Então, que você saia daqui com essas duas certezas no coração. Primeiro, se você orar pelo seu trabalho, ainda que não seja bom, Deus vai te abençoar. Ele vai estar com você, Ele vai te dar ânimo, vai te dar paciência, vai te dar tudo que você necessita. E ainda, se ainda assim for muito ruim, continue orando, porque Ele vai abrir uma outra porta de emprego para você. Como eu falei no início, Salomão, na velhice, depois de ter feito tudo, Eclesiastes 3,13, compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai, que tudo aquilo que foi falado, que vem de Ti, que vem da Tua palavra, gere mudança em nossas vidas. Perdoa nossas faltas e nossos pecados, ajuda-nos a amar os nossos chefes, amar os nossos colegas de trabalho, amar ao nosso trabalho, que o Senhor nos capacite, ó Deus, para que nós possamos desfrutar desse presente que o Senhor nos deu, e se porventura ele for muito difícil, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa abrir uma outra porta para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Se conosco, obrigado por tudo, eu peço e te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém.